Bom, então, muito boa noite a vocês que estão aí ao vivo me acompanhando. Boa tarde, bom dia, se você está assistindo esse aulão no YouTube depois. Nós vamos falar hoje só sobre lei do doméstico. Então, a gente vai falar sobre essa situação doméstica, o que é importante você saber para a sua prova. Primeira e segunda fase da OAB. Lembrando, o chat está aí para vocês fazerem pergunta, mas se precisar, podem também fazer a pergunta pelo microfone. A gente já começa, pessoal, tá certo. A gente já começa lembrando que, para a sua prova, o mais importante é que você dê uma lida, pelo menos, na primeira fase, na segunda, com certeza você tem que ter lido várias vezes essa lei, que é a lei específica do empregado doméstico, é a lei complementar 150 de 2015, e ela traz vários direitos específicos do doméstico. Então, um alerta de cara que eu faço para você que está na segunda fase da OAB é o seguinte: caso o exercício ou a peça mencione algum direito específico desse empregado doméstico, você não pode fundamentar na CLT. Se existe norma específica, você deve fundamentar nela. Então, você já começa, pessoal de segunda fase, com essa atenção. Qualquer coisa que está prevista na Lei Complementar 150, você vai usar ela. E por que eu digo isso? Não sei se vocês têm conhecimento, mas já foi cobrado uma reclamação trabalhista que caiu só doméstico, gente. A reclamação trabalhista inteira caiu sobre empregado doméstico. Então, por exemplo, falava do intervalo intrajornada. Eu posso usar o artigo 71? Não. Eu tinha que usar a norma específica da categoria, que é o doméstico, certo? Lembrando, agora vamos voltar um pouquinho, primeira e segunda fase, para ser caracterizado o vínculo de emprego, que é diferente de trabalho, tá? Emprego é diferente de trabalho. Eu preciso de 4 requisitos, que é o nosso famoso SHOP: subordinação, habitualidade, onerosidade e pessoalidade. Então, eu preciso desses 4 requisitos para eu ter o vínculo de emprego. E dentro do vínculo de emprego, eu tenho o empregado doméstico. E aí, como que eu vou saber se a pessoa é empregado comum ou se é empregado doméstico? Gente, a FGV pode te perguntar isso. Ela vai dar uma situação concreta, inclusive eu já fiz isso com meus alunos, né, gente? Ela vai te dar uma situação concreta e vai perguntar especificamente qual a natureza jurídica desse serviço. Você vai ter que responder ou empregado comum ou empregado doméstico. Portanto, a gente precisa se atentar ao que diz o artigo 1º da lei complementar. Então, olha lá, ao empregado doméstico assim considerado. Aí ele põe os requisitos normais e aí eu destaquei para vocês: onerosa, pessoalidade, e de finalidade não lucrativa, a pessoa ou família. Então, além do subordinação, habitualidade, onerosidade e pessoalidade, você tem que anotar aí como requisito do vínculo de emprego do doméstico. Ele precisa trabalhar no âmbito residencial, e o patrão dele, o empregador, não pode ter finalidade lucrativa. A partir do momento que o empregador tem qualquer finalidade lucrativa, não é possível reconhecer o vínculo como empregado doméstico. Ele vai ser empregado comum. Então, tem que estar anotado isso aí no seu caderno para você conseguir identificar. Então, além do SHOP, você vai colocar, tem que trabalhar no âmbito residencial e ele, necessariamente, o patrão dele, não pode ter finalidade lucrativa. E mais um requisito que a doutrina chama de continuidade. Esse empregado doméstico precisa trabalhar mais de 2 dias na semana. Gente, para fins de FGV, é simples assim. Se ele trabalhar 2 dias, trabalhou 2 dias, pode pôr diarista, tá? 2 dias, diarista. Mais de 2, 3 dias, então, aí sim nós temos o reconhecimento como empregado doméstico. Beleza? Então, esse é o requisito. É assim que eu identifico como o empregado doméstico tem o vínculo de emprego. Beleza? Gente, eu pergunto para vocês, agora vocês aí no chat, preciso do auxílio de vocês, vamos ver se vocês estão prestando atenção. Imaginem a seguinte situação: eu tenho aqui na minha casa, a minha esposa tem uma empregada, e ela auxilia a minha esposa a fazer bolos, e a minha esposa vende esses bolos. Pergunto a vocês, essa empregada daqui de casa, ela é empregada normal ou empregada doméstica? Hein? Empregada normal ou empregada doméstica?
Cuidado, Lara, a minha esposa faz bolo e ela tem finalidade lucrativa, porque a doméstica ajuda ela a fazer bolo. Na verdade, ela não pode ser reconhecida como doméstica. Então, tomem cuidado com isso. Todas as vezes que você identificar no exercício, por mais que trabalhe no âmbito residencial, mas se o empregador dele, no caso a minha esposa, a minha família, ela tem finalidade lucrativa com o bolo, não vai ser empregado doméstico. Outra situação, gente, que costuma ser cobrado, às vezes, em concursos, e na OAB não é tão comum isso, é que é possível que eu reconheça como empregado doméstico o jardineiro, tá? Dependendo dos requisitos, eu posso reconhecer. Ele trabalha no âmbito doméstico. O motorista, gente, cuidado com isso, tá? Então, às vezes, o motorista particular, se ele trabalha nesse âmbito residencial, e aí o residencial tem que considerar um macro, é possível que ele seja não motorista, mas sim empregado doméstico. Beleza? Se ficou com alguma dúvida no reconhecimento do vínculo de emprego do doméstico, coloque aí para mim no chat. E antes de eu passar para o próximo slide, eu tenho que destacar duas coisas. Primeiro, gente, eu não aplico aqui a regra da CLT do aprendiz. A idade mínima para trabalho doméstico é de 18 anos. Então, não pode ter empregado doméstico que trabalha com menos de 18 anos. Mas imagina a seguinte situação. Eu contratei uma empregada doméstica e ela tem 16 anos. Pessoal, ela pode entrar com ação e o juiz pode reconhecer esse vínculo de emprego? Pode. Sabe por que ele pode? Porque aqui a gente chama, que nós estamos diante, a doutrina fala, de um contrato de trabalho proibido. Ele viola a lei protetiva trabalhista. Qual que é a lei protetiva trabalhista? Olha, doméstico não pode trabalhar com menos de 18 anos. Essa é uma lei protetiva trabalhista. Todas as vezes que esse contrato de trabalho viola a norma protetiva, eu tenho um contrato proibido. Quer dizer que se entrar com ação e for contrato proibido, reconhece o vínculo de emprego. Tá? É diferente lá do exemplo que nós damos sempre nas aulas do empregado traficante. Porque aí o objeto do contrato de trabalho é ilícito e viola a lei penal. Se violar a lei penal, aí eu estou falando de trabalho ilícito. É diferente de trabalho proibido. Trabalho proibido reconhece vínculo, trabalho ilícito não se reconhece vínculo de emprego. Beleza? Então, essas eram as anotações que eu tinha para falar para você a respeito do artigo 1º e a respeito dessa situação envolvendo o vínculo de emprego do próprio empregado doméstico. Agora nós vamos falar especificamente dentro dessa relação do doméstico sobre o contrato de trabalho. Que olhem só, gente, o artigo 9 traz lá para nós, ó, que o prazo para anotação da carteira de trabalho do empregado doméstico é de 48 horas. E eu pergunto para vocês, gente, será que eu posso aplicar a CLT aqui? E eu pergunto para o chat, para a prova de vocês, gente, exame 31, exame 32, exame 33. Qual é o prazo para anotação na carteira de trabalho do empregado normal, sem ser o doméstico? Qual é o prazo para anotação da carteira de trabalho normal? Só faltou uma complementação. Aí, Cristiano, a Letícia levantou a bola e o Cristiano cortou 5 dias úteis, tá? Artigo 74, salvo engano, parágrafo 2º, 5 dias úteis. Gente, deixa eu só anotar aqui, para ficar bem bonitinho lá no YouTube. Então, 5 dias úteis, artigo 74. Acontece que, antes era 48 horas, isso mesmo, Fernanda. Acontece que eu não posso aplicar esse novo prazo, advindo aí com a lei da liberdade econômica, para o empregado doméstico. Uma vez que o empregado doméstico, ele tem regra específica. Então, toma cuidado, gente. Por quê? Primeiro de tudo, o direito do trabalho está lá no final da sua prova. E aí você deixa passar, que era um empregado doméstico, e você põe que o prazo para anotação da carteira é de 5 dias. Empregado doméstico, o prazo continua sendo de 48 horas. Promete que não vai errar isso? Se você tiver emoji, manda o emoji rezando aí que você não vai errar essa bobeira. Show? E sobre o contrato de trabalho, eu também quero destacar aqui a respeito dos contratos por prazo determinado. Lembrando que
em regra, qualquer contrato de trabalho, quando eu contrato a pessoa, é que ela vai trabalhar por tempo indeterminado. A regra é essa. Contratei a pessoa, regra, prazo indeterminado. Agora, a lei traz algumas hipóteses em que eu posso ter contrato por prazo determinado. Olha lá, Raquel mandou mãozinha, isso aí, Raquel. A lei traz as hipóteses de contrato por prazo determinado. E referente a esse contrato por prazo determinado, especificamente no que tange ao empregado doméstico, nós temos 2 tipos de contrato por prazo determinado. Muito semelhante ao que nós temos do empregado normal e previsão expressa na CLT. Então, primeiro, o contrato de experiência e o outro, o contrato para atender necessidades transitórias. Já explico o que é isso. Gente, com relação ao contrato de experiência, simples assim, igualzinho, está lá na CLT. O prazo máximo é de 90 dias e é possível uma prorrogação dentro do mesmo período. Colocando como exemplo aqui, eu gosto sempre que você anote no seu caderno, o que não pode fazer, tá? O que não pode fazer, porque é assim que a FGV vai cobrar. Via de regra, ela põe o que não pode ser feito. 2 situações que não pode ser feito. Situação número 1, eu vou lá e contrato a pessoa por contrato de experiência 30 dias. Não sei se ela trabalhou bem, prorrogo por mais 30. Quero mais uma prorrogação, mais 30 dias. Opa, 2 prorrogações, na verdade, né? 1, 2. Não é possível fazer esse tipo de contrato. Mas obedeceu os 90. Mas você teve mais de uma prorrogação. Qual que é a consequência de ambas as situações? O contrato por prazo determinado se torna contrato por prazo indeterminado. Gente, a principal diferença no contrato por prazo determinado por prazo indeterminado é o aviso prévio e a multa de 40% do FGTS, que a gente chama de indenização de 40%. Segunda coisa que você tem que anotar no caderno, eu espero que você já tenha aí pelo menos uma folha de anotação, tá? Segunda coisa que você tem que anotar é que não pode fazer 60. Não sei, vou prorrogar por igual período, mais 60. Também não pode. Foi uma prorrogação só, mas ultrapassou o prazo de 90 dias. Então, consequência, nas 2 situações, eu tenho transmutação do contrato por prazo direto, por prazo determinado, em contrato por prazo indeterminado. Beleza? Gente, com relação à prorrogação, é importante deixar isso claro aqui, nós não temos nada na lei falando de prorrogação na hipótese número 2, que é essa aqui, atender necessidades transitórias. Nós não temos na lei nada prevendo que é possível a prorrogação. Como nós não temos lei, para fins de FGV, de primeira fase, de segunda fase, é difícil ser cobrado. Então, se cair prorrogação, provavelmente vai cair com relação ao contrato de experiência. Show? Agora anota aí, segunda hipótese em que é permitido o contrato por prazo determinado do empregado doméstico, para atender necessidades transitórias. Professor, não estou entendendo. Tá sim, eu vou te dar um exemplo. Imaginem só, vamos pegar aqui, quem vai ficar grávida? A Letícia, tá? A Letícia vai ficar grávida. Gente, a Letícia é empregada doméstica lá em casa. E ela ficou grávida. Ela vai sair os 120 dias na licença gestante, licença maternidade. Ora, eu vou ficar sem nenhuma doméstica em casa. E eu preciso, vamos dizer que cuida do meu pai, por exemplo, tá? Lembrando, gente, cuidadora de idoso, dependendo da situação, é possível que seja reconhecido como doméstica. Então, nessa situação, a Letícia saiu, é a minha necessidade transitória. Eu preciso de uma pessoa no lugar. E aí, quem que eu vou pôr? Vou colocar a Fernanda. Por que que eu estou fazendo questão de falar bem devagar isso daqui? Gente, porque vocês vão ver que o prazo para atender a necessidade transitória, o prazo máximo, ele está vinculado a essa necessidade, tá? Então, qual que é o prazo máximo do contrato por prazo determinado número 2? Até 2 anos. Então, imagine só, ao invés da Letícia engravidar, ela simplesmente sofreu um acidente, ela se afasta, tá? Prazo máximo de 2 anos, ou
o fim da necessidade. Então, qual que é a minha necessidade? 120 dias. Ou seja, qual que é o prazo que eu vou contratar a Fernanda? 120 dias. Entenderam isso? Então, se for cobrado na sua prova, você precisa ficar muito, muito atento a essa situação. Porque nós temos duas hipóteses de prazo máximo na necessidade transitória. Uma, máximo de 2 anos, ou então, se for menor que 2 anos, a necessidade específica. No nosso caso, que a gente colocou, é o afastamento da Letícia. Show de bola? Tranquilo? Anotou mais uma página aí? Então, vamos passar para a próxima matéria. Vira a lousa aí. Jornada de trabalho. Muito, 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 muito importante. Olha a primeira coisa que eu pus aqui para você, gente. Disparado, se eu fosse examinador da FGV, isso já teria caído e eu teria um monte de gente reprovada, tirando 39 por conta dessa questão. Não vocês. Não você que está aí assistindo agora, online, ao vivo. Não você que assistiu no YouTube. Por quê? Controle de jornada do empregado doméstico. Se eu tiver, anota aí, um empregado doméstico, necessariamente eu já preciso ter o controle de jornada, tá? Então, no doméstico, mais uma vez agora, eu não aplico a regra geral. Um doméstico e eu já preciso ter o controle de jornada. Olha aqui para mim, olha aqui para mim. Anotou isso? Anotou? Um só, gente. Só um doméstico. E como eu sei que o pessoal que está aí no chat é muito, 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 muito afiado, eu pergunto para vocês. Gente, lá para trás eu falei também que o prazo da anotação na carteira está no 74. Não, está no 29, parágrafo 4º, tá? Relembrando aqui, porque no 74 é a respeito do controle de jornada. Gente, quantos empregados eu preciso ter, empregado comum, empresa comum, para que seja feita o controle de jornada? Então, quantos empregados eu preciso de ter no meu estabelecimento para que eu tenha que fazer o controle de jornada? Não estou falando de doméstico, estou falando de empregado comum. Vai, chat, me deixa orgulhoso enquanto eu tomo minha água aqui. Viu só? Falei que eles iam me deixar orgulhoso. Ó, coração para vocês. Mais de 20, tá? Mais de 20 empregados por estabelecimento. Lei da Liberdade Econômica alterou lá o 10, alterou a súmula 338. E eu tenho mais de 20. Fernanda, sempre põe um mais de 20, tá? Se cair na sua prova 20, não há necessidade. Precisa de 21, mais de 20. Show? Com relação ao limite de jornada, gente, nós vamos aplicar a regra geral. Então, do doméstico também, o máximo que ele pode trabalhar é 8 horas e 44 semanais. Lembrando, o que eu já falei aqui um monte de vezes, se você ver meus vídeos lá no YouTube também, já falei isso, eu tenho que obedecer os dois limites, 8 horas diárias e 44 semanais. Então, eu não posso trabalhar de segunda a sábado 8 horas, porque eu estou trabalhando 48 na semana. E aí, eu tenho a necessidade de pagamento de horas extras. Em regra, quem trabalha acima de 8 horas ou acima de 44, qual que é a consequência? O empregador deve fazer o pagamento das horas extras com adicional de 50%. Específico para você que não só pegou o material, que veio assistir a nossa aula. Gente, se eu tiver uma convenção coletiva que prevê um adicional maior, show de bola, eu aplico o da convenção coletiva. Mas, pelo menos, esse adicional é de 50%. E domingos e feriados, trabalhou, domingo e feriado, não compensou, pumba, adicional de 100%, o famoso em dobro, pagamento em dobro do dia. Pergunta para o pessoal do chat, por que eu coloquei aqui, gente, observação 12 por 36? Por que tem essa observação do 12 por 36? Por que vocês acham, meus auxiliares, por que eu coloquei observação no 12 por 36? Porque ele é um oitavo. O 12 por 36, gente, é possível, nós veremos um pouquinho mais para frente, que é possível a jornada 12 por 36 no doméstico e, assim como no comum, sempre estará compensado o trabalho domingo e feriado. Tá? Então, está compensado. Então, a observação 12 por 36 aqui é porque
não vai receber com adicional de 100%. Esse trabalho aos domingos e feriados já está compensado. Show? Uma situação bem chata no que tange a jornada de trabalho doméstico é a compensação de jornada. E aí, recapitulando, lá na CLT, nós temos 3 tipos. Cuidado, gente, estou falando da CLT aqui, tá? Só para que essa aula fique mais completa. Nós temos 3 tipos de compensação de jornada: mensal, semestral e anual. Mensal, semestral e anual. Se for compensação mensal, eu posso fazer até por acordo tácito. Meus alunos, todos os alunos têm post-it disso. Tá? Todos os alunos têm post-it disso. Né, meus alunos? Nem vou comentar. Compensação de jornada semestral, ou seja, o banco de horas semestral. Eu preciso de um acordo, pelo menos, escrito. E o anual, eu preciso de norma coletiva. Uma observação que vocês têm é que, conforme o artigo 60 da CLT, se for atividade insalubre, necessariamente eu preciso de autorização da autoridade competente. Show? Vocês têm esse post-it, né? Se não tem, faça, que ele é muito importante para a sua prova. Agora, isso é CLT, agora eu vou especificamente para fazer uma comparação com o empregado doméstico. Gente, empregado doméstico pode ter compensação de jornada? Sim. Qual que é o requisito? Só um. Acordo escrito. Acordo escrito. Renato, como é que funciona essa compensação? Calma, respira. O professor agitou. É difícil isso daqui. Olha só. Gente, na compensação de jornada do empregado doméstico, você precisa saber se eu estou compensando as primeiras 40 horas extras no mês ou as horas excedentes às 40 no mês. Se forem as 40 primeiras horas extras, eu tenho 2 opções. Anota isso daí. 2 opções. Número 1, pago. Então não vai para o banco de horas. Tá? Não tem como ir para o banco de horas. Ah, não, mas eu quero pôr no banco de horas. Pode? Então você vai ter que compensar essas primeiras 40 horas. Ela vira uma compensação dentro do mesmo mês. Certo? A primeira 40 horas ou paga ou compensa dentro do mesmo mês. Ah, professor, não paguei e está vencendo o mês. Vai. Aí você tem que pagar, né, campeão? Não brinca, funcionário não. Agora, as horas excedentes às 40, aí eu posso fazer a compensação dentro do próprio ano. Certo? Cuidado com a compensação de jornada. Então, você precisa diferenciar lá no exercício, primeira 40 horas extras ou as excedentes a essas 40 horas do mês. Show? Professor, você acha que eu vou ter que fazer conta disso na minha prova? Não, gente, eu não acho que você vai ter que fazer conta. Tá? Eu acho que a OAB vai trazer especificamente essas expressões, se é que um dia isso possa ser cobrado. Primeira 40 horas, próximas 40 horas. Show? Vamos falar também de jornadas específicas. Só eu achar meu mouse que ele está perdido aqui. Aí, achei ele aqui. Vamos lá. Gente, antes de eu falar de jornada específica, errei o slide aí, eu queria falar do acompanhamento de jornada, de viagem. Isso já caiu na prova, tá? Acompanhamento de viagem. E até eu acho isso aqui um assunto bem polêmico, tá? Mas não... Enfim, depois eu vou deixar a polêmica aqui para vocês. Vocês pensem o que quiser, não vai cair na sua prova. A sua prova vai cair assim, ó. Fulano é empregado doméstico e irá fazer acompanhamento em viagem. Acabou. Não tem rolo, gente. Se ele escrever que ele acompanhou em viagem, ele acompanhou. O acompanhamento em viagem é considerado hora de trabalho? O que você tem que prestar atenção? Que só vai ser considerada as horas efetivamente trabalhadas. E, gente, a FGV trabalha muito com expressão. Então, você tem que procurar essa expressão no exercício. Efetivamente. Não é o que você acha, meu querido. É o que o exercício te fala. Então, você tem que procurar a palavra efetivamente. E você, em segunda fase, evidente, gente. Você vai procurar o quê?
escrever isso na resposta. Então, como é que funciona o acompanhamento de viagem? Escreve lá as horas efetivamente. Essa palavra importa muito, tá? Depois eu vou trazer a polêmica para vocês, eu quero que vocês conversem comigo. E aí, como é que funciona? Essas horas efetivamente trabalhadas, elas não podem ser recebidas com um valor normal. Elas têm que ser recebidas com um adicional de 25%. Então, as horas efetivamente trabalhadas, se forem para acompanhar a viagem, tem que ser com um adicional de 25%. Ok? Só que para receber essas horas é preciso um acordo prévio e por escrito. Acordo prévio e por escrito. Fernanda, às vezes o exercício pode falar que a pessoa foi no banco de trás. Não sei, viu, Fernanda? Sinceramente, não sei. Eu iria procurar a palavra efetivamente, tá? Efetivamente trabalhada. Na dúvida, lembrando, na dúvida, você sempre vai interpretar a norma em favor do empregado. Então, por exemplo, estou em dúvida, ela ficou a viagem ali olhando o nenê. O nenê tinha 3 meses, e aí, é efetivamente trabalhado ou não é? Na dúvida, gente, põe no exercício que é efetivamente trabalhado. Porque olha só o caso que eu vou trazer para vocês. Imagine que o Renato desistiu de tudo, tá? Não gosta mais de dar aula, não quer advogar, muito chato. Parei tudo. Virei empregado doméstico. Olha o meu serviço como empregado doméstico. Eu cuido das crianças. Vem aqui, mouse. Eu cuido das criancinhas que viajam para Disney. Eu recebo o meu salário, os pais têm que pagar toda a minha viagem e ainda eu recebo um adicional de 25%. Difícil esse trabalho, né, Lara? Agora eu te pergunto, gente, dentro do parque da Disney, eu posso ir no brinquedo que eu quiser, só que eu tenho que estar junto com a criança. Eu estou trabalhando efetivamente? O que vocês acham? Difícil, né? Põe aí para mim, põe aí que eu tô curioso. Dentro da Disney, gente, olhando a criança, tô trabalhando efetivamente? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Mas não dá para saber, tá? Imagina se eu perco a criança. Vai dar ruim. Vai dar ruim. Então, lembrem sempre, na dúvida, pro operário. Poderia estar me divertindo, é o que eu falei. Às vezes eu poderia estar me divertindo também. Legal, legal. Bom, nós estamos na OAB. E na OAB eu procurarei a palavra efetivamente. Então, se fosse, por exemplo, para você defender essa pessoa lá no exercício da segunda fase, o que você iria escrever? É considerado trabalho efetivo o momento que o Renato está na Disney, uma vez que ele está olhando a criança. Isso faz parte do seu serviço. Show? Beleza? Então, bora para frente para as jornadas específicas. Gente, 2 jornadas específicas. Tempo parcial, mesma coisa que da CLT, tá? Ou seja, eu não vou trabalhar as 44 horas por semana, eu vou trabalhar menos. E a 12 por 36. Vou começar a dar mais fácil, depois eu vou para mais chatinho. O que você tem que saber da 12 por 36? Como que eu posso ter? Mesmo requisito da CLT. Acordo escrito. Gente, se você tem dúvida, escreve aí, ó, tácito não, tá? Tácito não. Não posso ter acordo tácito. Necessariamente, esse acordo precisa ser escrito. E aí, o demais a gente já sabe, né? Jornada 12 por 36, o que o cara tem direito? Se for chutar na prova, não tem direito a nada. 12 por 36 não tem quase nada de direito. Descanso semanal remunerado dele é compensado, a hora trabalhada domingo é compensado, até a hora noturna prorrogada, que é aquela das 5 até a hora que eu parar de trabalhar efetivamente, que está no 73, parágrafo 5º, e na súmula 60, item 2, ela está compensada. Aqui também, no caso do empregado doméstico. Então, o 12 por 36 é a mesma coisinha. Tempo parcial, qual que é a diferença? Gente, eu vou exigir da sua cabeça aí, tá? Vocês lembram quais são as jornadas a tempo parcial que estão previstas na CLT? Agora eu peguei, hein? Agora eu peguei.
Você lembra quais são as jornadas a tempo parcial que estão previstas na CLT? Vai, me matem de orgulho aí. Deixa eu ver que horas são. Vixe, tá quase no horário. Ó, nós temos dois. CLT, gente. Pelo amor de... Pelo amor. Não, tempo parcial, Letícia. Tempo parcial é lá o 58A. 58A. 58A ou 59A. Tá ali, tá, gente? Eu acho que é 58A. 26 horas e 30 horas. CLT. 26 horas pode fazer. 26 horas ou menos, né, gente? Pode fazer 6 horas extras e 30 horas não podem fazer nada de horas extras. Aqui, no doméstico. Segue comigo. Só um tipo. 25 horas semanais. Tá? Pode fazer hora extra? Pode, gente. O doméstico pode fazer de 1 a 6 horas extras diárias. Gente, olha isso aqui. Olha isso daqui. Quer ver o que a FGV pode perguntar? Qual que é o máximo de horas extras? Qual que é o máximo de horas extras que o empregado comum pode fazer no dia? Aí, Cristiano, 2, tá? 2. Empregado comum, 2. Agora, olha aqui, doméstica. Doméstico. Tempo parcial, de 1 a 6 horas diárias. Tem que ter acordo por escrito, tá? E lembrando, no tempo parcial, eu recebo um salário mínimo proporcional. Tá? Então, se o piso na minha categoria é R$ 1.500, por exemplo, existe piso doméstico? Existe. Você tem convenção coletiva. Se eu tenho o R$ 1.500 para o pessoal que trabalha 44 horas, se a pessoa trabalha menos, ela vai receber menos, de forma proporcional. Lembrem sempre, o que tem que ser respeitado é o que a gente chama de valor mínimo hora. Valor mínimo hora. Ok? Quem tem dúvida aí com relação ao tempo parcial, joga para mim no chat que a gente já tira ela, senão a gente vai falar de intervalos. De intervalos. Não tem? Não, o pessoal não tem dúvida, show de bola. Quantidade de horas extras no domingo. Como assim, Lara? Sabe que eu nem coloquei para falar isso? Eu vou abrir aqui. Não, não é no domingo, é do doméstico. É no artigo 3º da lei, é isso? Isso. Não, é do tempo parcial, é no artigo 3º. O artigo 3º tem vários parágrafos, tá? É isso mesmo. Achei, parágrafo 2º. Ele Obrigada. tem 1 milhão de parágrafos, aí você vai ter Tem, é isso. Obrigada. Nada, tamo junto. Então, intervalos. Intervalos a gente vai conseguir, vai lembrar dos nossos queridíssimos. Intra-jornada, lembrando, coração, dentro da jornada de trabalho. É aquele intervalo para descanso e alimentação do empregado. Intervalo interjornada, que é aquele intervalo da hora que acaba o trabalho num dia, a hora que começa no outro. Aqui tem que ter 11 horas. Tá? Simples. Intervalo interjornada. Opa, pera, isso aqui tá tudo doido. Isso aqui não é isso aqui não, gente. Intervalo interjornada é o nosso de 11 horas. Aqui o professor viajou, é o famoso passou do modelo. Tá? Tava lá no slide anterior, copiei o slide, então esquece. Intervalo interjornada é o nosso famoso intervalo de 11 horas. Intervalo intrajornada, gente, dentro da jornada de trabalho, de 1 a 2 horas. Aqui, ó, pode gerar uma dúvida. Por quê? Isso gerou também dúvida para mim muito tempo. Nós não temos uma previsão específica daquele intervalo para a jornada, que é de 4 a 6 horas, tá, gente? Mas se cair na sua prova, manda bala. Põe que se a jornada for de 4 a 6 horas, tem que ter o intervalo de 15 minutos. Pode pôr, não tem problema não. Depois a OAB anula, tá? Mas o que a gente tem de previsão expressa é somente o intervalo de 1 a 2 horas. É possível a redução do intervalo para 30 minutos? É. Só que aqui, gente, é diferente, ó,
do empregado normal. Por quê? O empregado normal, e aí eu vou perguntar para vocês, o empregado normal, para ele reduzir o intervalo de 1 hora para 30 minutos, então o empregado normal, nós temos duas hipóteses. Duas, professor? Sim, duas. Você estudou lá comigo. Duas hipóteses. Quais são as duas hipóteses em que eu posso reduzir o intervalo normal, CLT, de 1 hora para 30 minutos? Alguém lembra? Luciano, boa noite. Seja bem-vindo. Lembrando, vai ficar gravado. Depois eu mando para vocês lá nos grupos. E eu quero que vocês me respondam aí. Norma coletiva, André falou certo? Um é norma coletiva. Sai daqui, chat. Norma coletiva. Essa é uma hipótese, que eu posso reduzir de 1 hora para 30. Menos que 30, não posso reduzir, tá? E lembrando, só posso reduzir de 1 hora. E qual é a outra hipótese em que eu posso reduzir? Alguém se recorda? Não? Então, professor, fala. Autorização da autoridade competente, tá? Autorização da autoridade competente. Então, ou por meio de uma autorização, ou por meio de uma norma coletiva, eu posso reduzir de 60 minutos para 30. No caso da doméstica, simples acordo individual escrito. Então, na doméstica não precisa de norma coletiva. Se você fizer essa redução, é vedada a pré-anotação no cartão de ponto. Professor, o que é pré-anotação? Gente, cartão de ponto não, né? Qualquer tipo de registro da doméstica. Eu não posso pedir para o doméstico que trabalha em casa anotar o horário de entrada e o de saída e deixar marcado lá no livro que o intervalo dele é todo dia das 11 às 12. Eu não posso fazer isso daqui. Se eu reduzir. Agora, se eu não reduzir, aliás, meu exemplo foi uma merda aqui, né, gente? Apaga aqui das 11 às 11h30. Então, eu reduzi para 30 minutos. Das 11 às 11h30. Se eu reduzir, eu não posso deixar pré-anotado. Ou seja, se eu reduzir para 30 minutos, ele tem que anotar a entrada, a hora que ele iniciou o intervalo, a hora que ele parou o intervalo e a saída. Ele tem que fazer 4 anotações no livro de registro. E uma outra coisa muito doida que a gente tem de previsão na lei do doméstico é que é permitido o fracionamento do intervalo. Esse aqui. Desde que ele resida no local, no mínimo de 1 e no máximo de 4. Ou seja, eu não posso fracionar, toma cuidado. E é isso que eu quero que você anote aí. Não pode fracionar em 2 de 30. Porque pelo menos tem que ter 1 hora de intervalo. Beleza? Interjornada é o interjornada, 11 horas, pronto e acabou. Funcional noturno. Simples assim, facinho, do urbano, das 22 às 5. Nós também temos, isso aqui está errado, hein? A hora noturna reduzida. Nós também temos a hora noturna reduzida e com o adicional de 20%. Só lembrando, nós temos a diferença aqui específica do rural, né? Então, no rural, nós temos o adicional de 25%. Gente, o professor teve um branco da loucura monstra. Qual é a hora noturna reduzida? Quanto tempo? É 52h30 mesmo? Confirme aí para mim. Deu um branco. Peguem lá. É? Ah, então tá certo. Eu não sei porque eu tô com 58 na cabeça. Deve ser o jogo do bicho. Então, 52h30, tá? Importante é você entender que existe a hora noturna reduzida. Para você não entende o que é a hora noturna reduzida, significa que a hora que deu 52h30, lá, ó, eu jogo no bicho. A hora que deu 52h30, gente, você vai ter 1 hora. Então, ele trabalhou 52h30, mas na verdade ele vai ser considerado que ele trabalhou 1 hora, porque à noite tem que trabalhar menos. Show? Adicional noturno, então, mesma coisa que da CLT,
a gente vai aplicar aqui a lei do empregado doméstico. E a gente vem para outra parte importante, que é a respeito do salário. O empregado doméstico, depois você dá uma lida lá no artigo 7º, parágrafo 1º da Constituição Federal, ele tem vários direitos garantidos pela Constituição. Não todos do 7º, toma cuidado que eu vou falar isso mais para frente. Mas alguns ele tem, inclusive o salário mínimo, tá? Então, eu tenho que obedecer o salário mínimo nacional para fins de empregado doméstico. Aqui também eu vou aplicar o princípio da intangibilidade salarial e eu fiz questão de trazer aqui para vocês todas as palavras específicas que não é possível o desconto no salário do empregado doméstico. Então, olha lá, ó, não é possível desconto com alimentação, vestuário, higiene, moradia e despesas com transporte. É possível, tá? Ou hospedagem e alimentação em caso de acompanhamento da viagem. Foi o que eu falei, gente. Se eu for para Disney, eu não posso gastar nada. Recebe tudo. Então, hotel, alimentação, é tudo. Pá, pum. Posso ter desconto no meu salário. Ó, vou descontar aqui R$1.000 por conta da sua viagem para Disney. Não, não, não. Só que vocês sabem, a FGV nunca pergunta, Cristiano, do Vale Transporte, sim, tá? Porque a gente tem a lei específica. Não pode descontar mais. O que eu queria trazer para vocês é as hipóteses em que eu posso fazer o desconto. E aí vocês vão ver que tem algumas especificidades muito exclusivas para o empregado doméstico. Então, olha lá, o que nós temos na lei do doméstico dizendo que é possível descontar. Lembrando, gente, isso aqui está tudo lá, ó, no artigo 18. Tá? Então, tudo no artigo 18, eu esmiucei o artigo 18 aqui para vocês. Primeira coisa que eu posso descontar, adiantamento, aqui no nosso interior, é o famoso valinho. Faz o valinho azul, beleza, posso descontar, desconta lá o valinho, patrão. Aí depois a lei vem, gente. Plano de assistência médica e odontológica, seguro de vida e previdência privada. Posso descontar? Pode. Só que tem que ter 2 requisitos. Acordo escrito e, no máximo, 20% do salário. Tá? Então, acordo escrito e limite de 20% do salário. Então, aí nós temos esses 3, presta atenção, gente, no pochete, ó. Esses requisitos são para esses 3. Não tem requisito para descontar o adiantamento. E por último, desconto para fins de moradia. Olha só, eu posso, quando eu tiver o consentimento expresso do empregado, tá? E desde que eu resida em local diferente. Quer dizer, se eu morar no local que eu trabalho, aí não posso ter desconto para luz, nada disso. Beleza? Isso não pode ser descontado do salário. E uma coisa muito interessante que nós temos previsão na lei do doméstico é a respeito, vamos dizer assim, do uso capião desse imóvel que ele reside. E aí, ele tem direito sobre esse imóvel? Não. Olha lá. O fornecimento de moradia ao empregado doméstico não gera qualquer direito de posse ou de propriedade. Então, por exemplo, o exercício vai falar assim, tá, gente? Vai tentar enganar o pessoal do direito civil. Fulano tem a posse mansa e pacífica, aqueles termos lá do direito civil. E faz 30 anos que ele está lá na fazendinha, trabalhando para o Renato. Ele tem direito a uso capião lá da fazendinha? Não, né, gente? Não tem direito na fazendinha. Por quê? Expressa vedação legal. Eu também entendo. O Cristiano falou assim, ó, que o adiantamento, na verdade, não era nem para ser considerado desconto. Eu também acho, tá, gente? Adiantamento aí, ele nem deve ser considerado desconto, porque é o próprio salário da pessoa, né? É o salário da pessoa. Mas tá aí na lei, FGV cai muito a própria palavra, então deixa lá. Adiantamento, para fins de FGV, vai ser desconto. Olha o cuidado que eu coloquei aí, eu preciso que você escreva. Gente, como eu disse, o artigo 7º prevê vários direitos, eu vou até melhorar, prevê vários direitos que são aplicáveis à categoria do doméstico. Lê lá o parágrafo único do artigo 7º. Só que vocês vão perceber que o artigo que fala, o inciso, perdão, do artigo 7º, que fala
sobre o adicional de insalubridade, periculosidade e penosidade, ele não se aplica ao doméstico. Quer dizer, se cair na sua prova, se o doméstico tem direito ao adicional de insalubridade, o que você tem que responder? Não. E por que não? O parágrafo único do artigo 7º não prevê o direito do empregado doméstico a receber adicional de insalubridade. A mesma coisa, gente, PLR. Pessoal, esse aqui, ó, é pior ainda. Gente, participação nos lucros. O empregador doméstico, gente, o empregador doméstico não tem lucro. Se ele não tem lucro, como é que ele vai pagar a participação nos lucros? O Luciano perguntou, não lembro da penosidade. Gente, lembra só, o inciso específico que fala de insalubridade, periculosidade e penosidade, ele é uma norma de eficácia limitada. A gente precisaria de uma lei específica para regulamentar isso. A gente só tem lei que regulamenta a insalubridade, CLT 192, e 193, a periculosidade. Então, a penosidade hoje no Brasil, ela não existe por lei. Agora, se eu quiser negociar por meio de norma coletiva, eu posso trazer a penosidade. Show? Ah lá, o Cristiano falou, penosidade não aplica a lei. Beleza? Gente, anotaram aí os cuidados que eu coloquei para vocês? Presta muita atenção. Deixa eu passar aqui. Já estamos indo para o final. Isso aqui é o que eu considero mais difícil do doméstico, que é com relação ao FGTS. Como eu deixei um slide bem rebuscado aí, eu não vou ficar lendo isso não. Eu quero explicar especificamente para vocês como é que funciona. Gente, o FGTS do doméstico, ele sempre vai ser devido. Põe isso na cabeça. A partir desse princípio. Sempre vai ser devido. Aí o empregador doméstico, ele tem que depositar todo mês, em contas diferentes, 8%, então vamos porque essa aqui é a conta 1, ó, por isso que está dividido, em uma conta, e 3,2% em outra conta. Gente, referente ao quê? Ao salário. Tá? Tá lá, artigo 15 da lei 8.036, que vocês da segunda fase já decoraram. Então, referente ao salário, ele vai ter que depositar 8% numa conta e 3,2% na outra. E aí ele vem, gente. Então, janeiro, 8, 3,2%. Fevereiro, 8, 3,2%. Março, 8, 3,2%. E ele vai depositando isso. Por que a lei faz essa distinção de duas contas para o empregado doméstico? O 8%, gente, olha o que eu escrevi para vocês. Ele sempre será direito do doméstico. Então, esse 8% sempre vai ficar para o doméstico. Pode ser que ele vai poder sacar isso, pode ser que não. Depende da hipótese da rescisão de contrato. Agora, o 3,2%, então tudo que está depositado na conta 2, não necessariamente vai para a mão do empregado doméstico. Por quê? Isso aqui, gente, equivale à indenização de 40%. Quando o doméstico é dispensado sem justa causa, vamos dar o caso mais simples aqui. O doméstico é dispensado sem justa causa, o que vai acontecer? O empregador não paga a indenização de 40%, anote isso daí aí. Um doméstico dispensado sem justa causa. O empregador não paga a multa de 40%, a indenização, porque ele já pagou ela aqui, gente. Então, o que vai acontecer? No caso de dispensa, o empregado vai levantar o valor do 8% e também vai levantar o valor de 3,2%. Ele vai tirar tudo das duas contas. Agora, vamos lá. O empregado pediu demissão, gente. Pergunto para vocês aí no chat. O empregado pediu demissão. Quem pede demissão, o empregador tem que pagar a multa de 40%? Tem ou não tem? Responda aí. Opa, gente, o empregado pediu demissão. Gente, o empregado falou, não quero mais trabalhar aqui. Tem indenização de 40%? Não tem. Ah, gente, tudo isso na outra aula, pelo amor de Deus. O empregado pede demissão, não tem multa de 40%. Cuidado com isso. Tá? Então, imagina só. O empregado doméstico pediu demissão. O que vai acontecer? O 8% vai ficar parado na conta dele do FGTS
E a parte do 3.2, ela vai poder ser levantada pelo empregador. Tá? Então, o 3.2, gente, significa o quê? A indenização de 40% do FGTS. Ela só vai ser movimentada pelo empregado nas hipóteses que nós temos lá na lei, que seria devida à indenização de 40%. Não é hipótese de indenização do 40%. Aí o que vai acontecer? O empregador vai lá e saca o dinheiro que está no 3.2%. Tudo bem? Isso aqui é disparado a parte mais difícil da aula. Olha que aula mais fácil do mundo, hein? Vocês entenderam isso? Nessa específica, eu peço que vocês coloquem ok aí para mim no chat. Põe ok se vocês entenderam. Lembrando, se você não está assistindo ao vivo, me chama no WhatsApp ou no Telegram e eu teria o prazer de te ajudar. 83.2 FGTS fechou. Férias, muito tranquilo, bem semelhante à CLT. Só tem que tomar um cuidado, gente. Olha só, o período de férias, artigo 17, parágrafo 2º, poderá, a critério do empregador, ser fracionado até 2 períodos. Quer dizer, para o doméstico, gente, eu posso dividir as férias em 3 períodos? Não posso, tá? Para o doméstico, o máximo que eu posso é o fracionamento em 2, tá? E quem escolhe se vai fracionar em 2 ou não? O empregador. A critério do empregador. Tudo bem? Mesma coisa que nós temos a respeito do abono pecuniário de férias, é possível a venda de 1/3 do que eu tenho direito, e o prazo para requerer essa venda de férias é de 30 dias antes do término do período aquisitivo. Minha dúvida para vocês é a seguinte, gente, o empregado solicitou o abono, e no prazo correto. Então, ele solicitou, disse, patrão, eu irei vender 1/3 das minhas férias. O empregador está obrigado a comprar 1/3 das férias ou é faculdade? Ele decide se compra ou se não. Tempo rolando. Quem vai falar? Raquel falou não. Faculdade. Pessoal, não, tá? Se cair na sua prova, pelo amor de Deus, respeitou o prazo, pediu, o empregador tem que comprar. Tá, gente? É direito potestativo do empregado. O empregador tem que comprar. Direito potestativo do empregado, tomem cuidado com isso. Lá na CLT também, viu? Não estou falando só do doméstico, não. E a gente vem para as verbas rescisórias. Relativa às verbas rescisórias, o que eu queria destacar? O aviso prévio, mesma coisa que de todo mundo, tá? E aí eu só trouxe aqui porque o pessoal costuma ter dúvida a respeito desse tema. Nós temos 30 dias do aviso prévio, que todo mundo já tem, independente da quantidade de dias que você trabalha, aviso prévio de 30, mais 3 dias por ano completo. Tá? Então, 30 eu já tenho. A cada ano que eu completar, eu ganho 3 dias. A partir do primeiro ano, gente, completei o primeiro ano. Quanto tempo de aviso? 33 dias. Por quê? Porque eu tenho os 30 que eu já tinha normal, e eu completei o primeiro ano. Completou um ano, mais 3 dias. Máximo total, 90. Cuidado com isso, tá, gente? Se você quiser esmiuçar aí, por que é 90? Os 30 que todo mundo já tem, mais 60, que é a proporcionalidade. Fechado? 30 e 60. O empregado também deve cumprir, coloquei para vocês, ou seja, se o empregado pede demissão, cuidado com isso, tá? Cuidado com isso, ele também tem que dar o aviso prévio. Só que aí, nessa situação, eu não tenho a proporcionalidade, eu tenho só o dever de cumprir com 30 dias. E a outra situação que eu coloquei para vocês é que, no caso de dispensa, ou seja, quando o empregador manda embora o empregado, ele pode optar, mesma coisa que na CLT, ou trabalha com redução de jornada em 2 horas, ou trabalho normal e falta os últimos 7 dias. Beleza? Então tá aí, aviso prévio. E acho que agora a gente vai para a última coisa que eu tenho para falar. Sim, aqui é muito simples, tá? Não tem muito o que entender, é mais estudar, é mais compreender, que são as hipóteses de justa causa, então falta grave do empregado,
que vai ensejar a aplicação da justa causa, e também a falta grave do empregador, que vai ensejar a rescisão indireta. Está aqui no outro slide, que é o parágrafo único do artigo 27. Vejam, gente, que nós temos algumas situações específicas do doméstico, que só se aplica a ele. Por exemplo, olha lá, ó, submissão a maus tratos de idosos, enfermas ou pessoas com deficiências e crianças. Então, maus tratos, beleza, vai dispensar por justa causa. O que eu queria destacar por último mesmo, sobre a justa causa. Gente, tomem cuidado, porque aqui, ó, a gente para no prática constante de jogo de azar. Nós não temos um inciso igual da CLT que fala perda dos requisitos para a função. Então, olha só. Olha o exemplo que eu quero dar para você. Olha como você tem que ficar prestando atenção no exercício. Imagina que o Renato trabalha como motorista da família X. Então, eu sou motorista da família X. Doméstico. Está lá na minha carteira, não está anotado doméstico. Eu sou motorista. Tá? Doméstico. Empregado doméstico. Gente, se eu perder, olha o que eu estou falando, se eu perder a minha carteira de trabalho, a minha CNH, estourou por pontos, a família X pode me mandar embora por justa causa? O que vocês acham? Pode? Perdi a CNH, ó, estourou de pontos. Eu trabalho como doméstico, mas motorista. A família pode me mandar embora? Não, pessoal. Não pode. Provo para vocês que não pode. Inclusive, se cair na prova, você vai porque não pode. Tá? Por quê, gente? Lembra que quando a gente fala de justa causa, o requisito mais importante da justa causa é a tipificação. Ou seja, a conduta do empregado, ela tem que estar prevista na lei. Não existe, acabei de falar para vocês, não existe previsão de justa causa por perder requisito para o exercício da função. Entendeu? Então, toma cuidado com isso, gente. Eu acho difícil cair, acho muito difícil isso cair na sua prova, tá? Mas vai saber, às vezes você presta um concurso, cai alguma coisa nisso, é super legal você ter uma noção, tá? Por quê, gente? A reforma trabalhista não alterou nada na Lei Complementar 150, porque ela era lei ordinária, não pode alterar complementar, tá? Então, ela não trouxe aqui, ó, uma nova hipótese de justa causa, que é a perda dos requisitos necessários para exercer a função. Então, lembra, se for doméstico, motorista doméstico, não posso mandar embora. Agora, não, era motorista. Aí acabou, gente. Aí pego no bafômetro, tchau, justa causa. Isso já caiu 2 vezes na prova depois da reforma. Ok. Pessoal do chat, aqui, gente, como eu falei, ó, não tem mais nada, papum, as hipóteses de rescisão indireta. E eu pergunto, pessoal do chat, tem algum tipo de dúvida? Não? Então eu vou só encerrar aqui, tá? Depois eu falo com vocês no chat. Muito obrigado a você que acompanhou o vídeo até agora. Se você ficou com qualquer tipo de dúvida, vai lá, me chama no Telegram, me chama no Instagram, me chama no WhatsApp e aí eu consigo te ajudar. Um abraço e até a próxima.